Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 21035000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meu nome é João Eduardo Tinoco de Paula, sou cardiologista, estamos novamente aqui apresentando o Bate-Papo das 6, Medicina e Saúde, e hoje, como nós estamos no mês de novembro, não poderíamos deixar de falar de um tema tão importante, tem até uma designação para esse mês, né, Novembro Azul, em que a gente vai abordar a doença que aflige tantos homens, né, e nós temos o prazer de ter conosco aqui hoje o Dr. Ricardo Volpato, que é responsável técnico da Uniscan em Linhares, e ao nosso lado aqui nós temos o Dr. Guilherme, que é urologista, e Guilherme Leodoro, que é urologista, o cirurgião que é também uma referência na nossa região para o diagnóstico e o tratamento das doenças, das patologias do homem, né? Então, como eu disse, é um mês de conscientização, assim como foi o mês anterior, né, em que se abordou quase que exclusivamente as doenças, patologias da mulher, né, no caso o câncer de mama, e agora iremos falar um pouco dessa doença que muitas das vezes pega o homem totalmente desprevenido, achava que estava sem nenhuma doença, alguns se orgulhando de falar, nunca fui no médico, nunca tive uma doença, e quando chega já pega um estágio mais avançado, então com sintomas totalmente inespecíficos, em que não esperava ter nenhuma doença e acaba achando uma patologia que não era esperada. Então, bem-vindo, Guilherme. Queria que você abordasse um pouco esse tema, falasse um pouco sobre esse mês específico, como o mundo aborda, como a gente faz essa abordagem para esclarecer, né, a população. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, principalmente durante a campanha do Novembro Azul, uma campanha a nível nacional que busca incentivar e conscientizar a população de uma maneira geral, de como é importante estar cuidando da sua saúde e como é importante o diagnóstico precoce do câncer de próstata. A gente está aí falando de uma doença que, nos números do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, a gente está falando da neoplasia, do câncer que mais acomete os homens, mais do que o câncer de pulmão, mais do que o câncer de cólon, o câncer do intestino. Então, existe a previsão de 65 mil casos de câncer de próstata no Brasil por ano e uma taxa de óbito de 15 mil. Então, a gente está falando de 15 mil mortes por ano no Brasil, muitas delas podendo se prevenir apenas com uma ida rotineira ao urologista. Doutor Ricardo, então, primeiramente agradecer novamente a presença aqui. E geralmente esses pacientes, né, eles acabam
tendo um diagnóstico por sintomas inespecíficos que irão fazer um procedimento de um exame diagnóstico ou por uma dor na coluna, às vezes, por uma outra causa, sem pensar no câncer de próstata, e esse diagnóstico pode ocorrer de forma inversa. Como que procede isso aí? Como acontece isso? Realmente, né? O fato do câncer de próstata, muitas vezes, ser uma doença com poucos sintomas iniciais, né? Ou então sintomas inespecíficos, ou mesmo ausência de sintomas, pode ser uma doença indolente, que ela começa silenciosamente, ela pode disseminar de fato e a doença atingir outros órgãos que não somente a próstata. Então, eventualmente um paciente que está fazendo algum exame de imagem, alguma investigação por outro motivo, a gente pode perceber o comprometimento de alguma estrutura já pelo câncer de próstata. Isso daí seria numa fase um pouco mais avançada da doença, ou então uma doença que tem um comportamento um pouco mais rápido. De fato, isso daí pode realmente acontecer. Novamente, Guilherme, sintomas específicos ali, o homem às vezes pensa que sintomas relacionados à urina, até mesmo ao sexo, teria algum componente desse que a gente poderia ficar preocupado em relação ao câncer de próstata, ou são patologias completamente diferentes aí? Não, é importante sempre enfatizar que o câncer de próstata, ele na fase inicial, na fase que a gente consegue curar o paciente, ele não apresenta nenhum sintomas. Então o paciente acha que está bem, evita essa ida ao médico, porque não apresenta nada, não se queixa de nada, e perde a oportunidade deste diagnóstico precoce. Mas nas fases avançadas da doença, ele vai apresentar sangramento na urina, uma dificuldade para urinar, começa a ter uma disfunção erétil, uma dificuldade de ter ereção, dores pelo corpo, dor nas costas, região lombar, e em fases mais avançadas já aquela evolução desagradável que o paciente vai emagrecendo, ficando fraco, mais acamado, com dor de difícil controle. Então o câncer de próstata na fase inicial ela é assintomática. Quando apresenta os sintomas, quando aparecem os sintomas, a gente já está perdendo um tempo no tratamento. Ricardo, só para a população entender um pouco, eu queria que você abordasse um pouco a anatomia da próstata. O que é a próstata, como ela, o formato dela, que estruturas ela se compõe ali, para depois a gente chegar para falar um pouco como a gente faz a investigação. Bom, eu vou tentar falar de uma forma simples, mas um pouco técnica também. A próstata é uma glândula que se situa abaixo da bexiga, por onde passa o canal da uretra, tá? Ela fica na frente do reto. Por que é importante saber isso? Porque a população ela pode ficar mais atenta a duas condições importantes à doença. Uma delas aos sintomas e outra ao rastreamento. Pelo fato dela estar embaixo da bexiga, né, e ela circundar o canal da uretra, um comprometimento da próstata ela vai fazer com que o paciente às vezes tenha dificuldade para urinar, porque ele estreita esse canal, tá? Então, pode não ser necessariamente câncer, pode ser só um crescimento hiperplásico, que a gente chama, que é muito comum ao avançar da idade. Por que é importante saber que ela fica na frente do reto, né? O reto é a primeira porção do intestino antes do canal anal, do ânus. Porque é nessa região que o médico urologista ele vai fazer o toque retal. O toque retal constitui uma das principais manobras para rastreamento da doença, feita geralmente a partir dos 50 anos. Então é importante o pessoal de casa saber disso, porque o toque retal ele é imprescindível. Através da sensibilidade da polpa digital do médico, que já tem bastante experiência nisso, eles conseguem palpar essa glândula e sentir alguma região eventualmente mais endurecida
que pode ser um grande sinal para que haja doença, um câncer naquela região. A partir daí começa toda uma investigação. Acho que é mais ou menos isso, né, Guilherme? Perfeito. A colocação foi perfeita. Guilherme, então, um paciente do sexo masculino, qual a idade hoje que seria uma idade de corte para ele começar a se preocupar com essa situação, que começar a ter um acompanhamento? Então não é igual a mulher que começa a menstruação, já faz o acompanhamento com o médico desde cedo para ir acompanhando esse quadro tudo, mas o homem teria uma idade de corte para começar a fazer o acompanhamento com o urologista e se prevenir quanto a isso? Ou caso tenha doença já na família, documentários, teria também influência? É importante colocar essa questão. Eu acho que todo homem deve cuidar da sua saúde, deve estar fazendo o acompanhamento com o seu médico, o médico da sua família. Mais referente ao câncer de próstata, o ideal é que a partir dos 50 anos, todo homem busque uma avaliação com o urologista. A gente antecipa esse período, essa idade, quando o paciente já tem história na família de câncer de próstata e pacientes negros também. Já foi comprovado, principalmente estudos americanos, que o afrodescendente ele tem um surgimento da doença mais cedo. Então, a partir dos 45 anos e na população geral, a partir dos 50 anos, já ir fazer a primeira consulta com o urologista. Então, você vê, assim como todas as patologias que a gente acaba vendo, na sua grande maioria, a história familiar é importantíssima. Então, se você já tem alguém na família que já teve um caso de câncer de próstata, você tem que acender o sinal, né? E teria alguma mudança de hábito? A gente vê que vários cânceres ele tem muito relação com o estilo de vida da pessoa, se é uma pessoa sedentária, obesa, alimentação desregrada. Nesse caso, nós teríamos alguma concordância e levando ao aparecimento desse câncer de acordo com os hábitos de vida, saudáveis ou não? Pontualmente, não tem nenhuma atitude que você possa fazer em específico para prevenir o câncer de próstata, igual no câncer de pulmão, evitar de fumar, no câncer do cólon, a questão da alimentação com fibras. Algumas doenças, ela tem os gatilhos, os fatores de risco que agravam a saúde da pessoa. O câncer de próstata não tem uma questão em específica, mas já se sabe que pacientes obesos desenvolvem uma doença mais agressiva ou muitas das vezes numa idade mais precoce. Então, a nossa recomendação é que o paciente pratique atividade física e se alimente de maneira saudável para evitar outras doenças e evitar também o surgimento de neoplasias, de cânceres, entre eles o câncer da próstata. O nosso enfoque na campanha é que, apesar de não ter uma medida preventiva, a gente consegue, nessa campanha, mobilizar a população para incentivar o homem a ir ao urologista para fazer um diagnóstico precoce no período em que a fase está no estágio inicial e consegue fazer o tratamento curativo. Então, de maneira geral, atividade física, se alimentar bem e ir ao urologista regularmente. Nesse caso, Ricardo, na parte da mulher, como nós vimos no mês anterior, no Outubro Rosa, na abordagem da mulher nós teríamos alguns exames específicos, principalmente nós vemos a utilização mandatória, né, pelo menos anual, a partir dos 40 anos na mulher, da mamografia. No caso do homem,
teria um exame mágico para se fazer, ou o raio-x conseguiria ver? Algumas pessoas perguntam, não, fazer uma chapa, doutor, para ver. Então, queria que você começasse a abordar primeiro, se teria uma triagem de exame, né? O paciente, ele quer fazer exame para achar que vai ter alguma coisa. Então, nós já sabemos que ele não tem como pular os passos, né? Então, a princípio, ele tem que ter uma triagem diferente até da mama, né? Que se cria essa rotina de, até mesmo se alguns sistemas avançados de saúde já fazem essa chamada da paciente, independente se passou primeiro no médico ou não. Agora, no caso do homem, isso é diferente, até pela localização da próstata, dificuldade anatômica de se avaliar, né? Sim. E para se fazer o exame físico, que seria o toque retal, tem que ser um médico experiente, né? Não é também qualquer pessoa que pode fazer. Então, no caso da próstata, tem que realmente passar antes pelo médico. Como que seria essa investigação diagnóstica desse paciente? A partir do momento que na consulta, né, percebe-se que ele tem um toque alterado e ou um exame de PSA alterado, eu acho que a partir daí busca-se uma investigação maior. O PSA é aquele exame de sangue, quem já fez sabe ou lembra, mas também quem não fez eu acho que talvez conheça, que é um marcador específico de doença da próstata. Então, se esse exame ele está alterado, significa que alguma coisa na próstata o paciente tem. Isso pode ser, como eu falei antes, um crescimento, né, um pouco exagerado da próstata, que pode fazer com que esse PSA aumente, alguma inflamação da próstata, aguda ou crônica, e o tumor. Muitas vezes um PSA muito alto é indicativo de tumor, mas dependendo da fase do tumor, esse PSA ele pode ser intermediário. Desde que o paciente tenha essas alterações, aí eu acho que a investigação ela já tem que começar de uma forma um pouco mais dirigida para a parte da imagem em dois processos. Um deles seria o ultrassom, né, onde se faz esse exame pedindo uma biópsia da próstata para poder tentar localizar o tumor, se ele realmente existe ou não, se esse aumento do PSA é por conta de um tumor, tá? Mas hoje em dia tem se preconizado muito o uso da ressonância magnética, tá? É uma técnica que já é empregada há um tempo, mas agora ela está sendo realizada de uma forma um pouco diferente para o estudo da próstata e tem sido feito com muito sucesso, tá? Se você quiser que eu fale um pouco mais sobre isso. Não, vamos voltar nesse assunto depois. Para não ficar muito... para a gente muita informação fazer também nessa sequência, então, como nós já vimos, né, o exame, muitas das vezes hoje com o Dr. Google, o paciente às vezes quer chegar no consultório de uma forma ou de outra, e até mesmo sem estudar, sem pesquisar, fala, faz então a tomografia, faz isso, aquilo. Então, eu acho que o primeiro passo foi dado, tem que se procurar o médico. Então, fazendo o exame de toque, você já tem uma noção do que pode estar acontecendo, lançando mão também, que não precisa ser um urologista, né, num clínico geral, às vezes na consulta de rotina, o PSA estando alterado, perfeito, é necessário a avaliação desse paciente por um urologista e, subsequentemente, com a necessidade de se fazer um exame mais detalhado, que no caso pode ser um ultrassom, que muitas das vezes não vai conseguir elucidar muito, mas ajuda se você fizer a punção guiada. Perfeito. E mais para frente tem a questão dos exames mais modernos, com equipamentos mais modernos também, não é todo equipamento que faz, que a gente conseguiria ter um mapa diferente. Eu acho que a medicina ela vai... é um quebra-cabeça, né, que você vai montando ele, e não adianta você começar de trás para frente. E, como eu disse, muitas das vezes você vai conseguir dar o primeiro diagnóstico achando um nódulo na coluna, infelizmente, né? Porque você vai descobrir a metástase, o que a gente não queria, que isso vai mudar completamente o tratamento. Guilherme, eu queria abordar um pouco mais esse paciente, qual a sequência que ele teria aí?
vamos dizer, um paciente que tem uma história familiar, um pai ou um avô, ele com 35 anos, ele para 40 anos, ele começasse... Não, outra coisa, desculpa, eu queria fazer a pergunta que eu tinha me esquecido. Teria alguma relação da vida sexual desse homem, se ele tivesse uma vida sexual totalmente alterada, então exposto a outras patologias, infecções, esse paciente aumentaria o risco de ter um problema de câncer ou não interfere? O curioso da pergunta é que teve uma época que a gente estava tentando estudar e tentar descobrir se a vida sexual ativa, a frequência sexual, se causava câncer de próstata, se prevenia câncer de próstata. Então, assim, não foi estabelecido uma conexão entre a relação sexual e frequência e hábitos com a neoplasia. A gente sabe que a contextualização do paciente, se ele tem uma boa saúde, se ele cuida bem da saúde, se ele pratica atividade física, se ele se alimenta bem, ele, por consequência, ele vai ter uma atividade sexual saudável também, e observa-se que ele também tenha menos riscos de ter o câncer da próstata. A questão de infecções, de problemas na próstata, elas acompanham o paciente que muitas das vezes tem a próstata aumentada, mas não necessariamente a próstata com o câncer, né? E essas infecções precisam ser acompanhadas de perto para que não misturem. Às vezes a gente acha que é só uma infecção urinária no homem, mas infecção urinária no homem não é uma coisa simples. Então daí a gente vai fazer esse diagnóstico, buscar o porquê dessa dificuldade de ter uma vida saudável, e daí a gente encontra um problema maior, no caso um câncer. Sim. Quando nós temos uma situação, Ricardo, para a gente estar fazendo uma investigação, como naquele primeiro caso, esse paciente vai fazer um raio-x de tórax e acaba achando um nódulo no pulmão. Quais seriam, a princípio, os órgãos mais afetados por essa patologia, que você teria um tumor que se achasse ou no cérebro, no tórax, nos ossos? Quais seriam os canais mais afetados no primeiro momento dessa patologia? Bom, no câncer da próstata, eu acho que disparado são os ossos, né? É onde a gente tem uma disseminação com mais frequência. Muitas vezes esse paciente ele descobre de fato a doença porque ele está sentindo dor óssea, tá? Às vezes uma dor difusa aí. O osso, quando ele é comprometido, muitas vezes ele dói bastante, tá? E a próstata, ela tem, para a gente da imagem, um padrão de comprometimento de assim, doença óssea que é um pouquinho sugestivo, né? A gente costuma falar que o osso fica mais esclerótico, ele fica um pouco mais denso. Então, algumas doenças que dão metástase óssea com esse padrão, então a gente sempre lembra da próstata como a primeira no homem. Na mulher, a mama também costuma dar um pouco isso. Não necessariamente vai ser só esse padrão, tá? Mas com maior frequência a gente costuma ver um padrão que é um pouco mais característico. Então, quando a gente junta o achado da imagem, como que essa imagem se apresenta, as características, com a epidemiologia do paciente, sexo, idade, a gente acaba juntando um pouco mais as coisas e pode até sugestionar que seja feita uma investigação mais aprofundada. Hoje, no nosso meio aqui, qual seria a idade
que esses pacientes hoje estão chegando mais aí na nossa região, Guilherme? Já começa próximo aos 40, 45 ou numa fase mais avançada aí que você tem esse aparecimento? O que a gente observa na nossa região é que existem dois grupos que estão procurando o atendimento. Existe o grupo dos pacientes mais jovens, entre 45, 55, 60 anos, que eles estão se conscientizando. Fazendo uma busca ativa. É o sucesso do nosso trabalho de campanha, de manifestação, de conscientização, de alerta da população. Então esse paciente está chegando na idade adequada e está buscando cuidar da saúde. E também tem uma outra geração de pacientes. Esses pacientes a gente não teve a oportunidade de educá-los, de conscientizá-los. Eles muitas das vezes, por falta de informação, por falta de conhecimento, eles não procuraram atendimento na hora certa. Então eles chegam com a doença avançada, eles chegam já com uma doença sistêmica, com uma doença espalhada pelo corpo, com muita dor, muito consumido o paciente, já não consegue se alimentar, já não consegue dormir, não consegue urinar. Ele chega muito grave para a gente e é muito triste que a gente vê a doença consumindo uma pessoa querida. É o neto que leva o paciente lá consumido, é a filha que leva o paciente e pergunta: doutor, o que a gente pode fazer? A gente tenta ajudar, aliviar a angústia, mas esse paciente ele perdeu o tempo de tratamento. Então a gente está trabalhando com esses dois grupos. O grupo que infelizmente é um grupo de pacientes idosos, de 80 anos, 70, que a gente perdeu esse tempo de conscientizar, mas também um lado positivo de todo esse trabalho é que os pacientes estão sim tendo facilidade, tendo acesso, tendo a consciência de que deve se procurar uma assistência médica. Daí a gente está recebendo o paciente com 45, 50, 60 anos. Ótimo. Então, estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco e esperamos voltar falando agora mais sobre as perspectivas de tratamento. Então, nós vamos saber aquele paciente que foi procurar o seu médico e teve uma propedêutica adequada e conseguiu descobrir num primeiro momento. São duas doenças diferentes, aí vocês vão ver na questão de tratamento e tudo. Quando você descobre essa neoplasia na sua fase inicial ou na fase muito avançada, então os caminhos vão ser totalmente diferentes. Então, até daqui a pouco. Novembro Azul, e abordando aqui o primeiro bloco, a gente falou mais sobre o que é o câncer de próstata, e agora vamos focar um pouco mais no diagnóstico e no tratamento dessa doença aí, que, como o doutor Guilherme já nos disse, é uma das que mais aflige o homem, né? E dependendo da fase em que você tem esse problema, o tratamento ele muda completamente, né? Então ele passa de ser curativo para ser um tratamento paliativo depois. Então, Guilherme, vamos lá então. Então, o paciente, 49 anos, história sem doença pregressa, ele começou com um sintoma inespecífico, dificuldade de urinar, procurou um clínico e o clínico fez uma série de exames. Esse paciente, por acaso, tinha uma alteração no PSA. Então, o paciente foi referenciado ao senhor e chegou lá esse paciente. Qual seria mais ou menos o caminho
que esse paciente iria tomar hoje na sua conduta clínica? Bom, esse paciente ele vai chegar com referenciado já com PSA, ou se por acaso ele só foi orientado, a gente vai pedir um PSA para esse paciente. Eu preciso submeter esse paciente ao exame físico, ao toque da próstata, preciso fazer essa análise, preciso ver se a glândula, se ela está numa consistência saudável, ou se ela está dura igual uma pedra, se ela tem a superfície lisa, ou se ela tem caroços, se ela tem nódulos. Isso daí vai me sugerir que ele está com uma saúde boa ou não. E também associado ao PSA, que é um produto da secreção da glândula da próstata, da glândula prostática, esse PSA aumentado também me sugere que ali tem uma doença. Com essa sugestão, com essa indicação de que aquilo ali não está normal, a gente vai, com a ajuda de um exame de imagem, buscar nessa próstata se aquilo ali tem algum câncer. Então a gente vai fazer uma biópsia da próstata. Muitas das vezes guiada por ultrassom, e outras vezes também com auxílio da ressonância magnética. E assim que a gente captar esses pedacinhos do tecido da próstata, a gente leva para o laboratório de patologia. Esses pedaços são analisados para que concluído o diagnóstico de câncer de próstata. Esse paciente, ele pode ter o exame exame físico, toque, completamente normal e com PSA alterado? Então, esse paciente teria a mesma conduta do outro? Como seria? Bom, a gente tenta trabalhar com as duas ferramentas. Muitas das vezes o paciente pergunta, mas doutor, precisa fazer o exame físico, o PSA apenas não adianta, só o PSA não resolve? Então assim, como a gente tem as duas ferramentas, a gente faz o uso em comum das duas, associado essa triagem. Só o PSA alto, só o PSA tem uma capacidade de captação da doença e do diagnóstico de 80% a 84%. Só o toque também numa margem de 86% a 88%. Se você associar os dois exames, o exame físico e o exame de sangue, você consegue diagnosticar a doença em até 95%, 98%. Então assim, eu preciso ver como é que está a saúde desse paciente. Esse PSA é decorrente de uma alteração do toque da próstata, ou esse PSA está aumentado porque ele está acompanhando uma próstata aumentada? Ele está aumentado porque o paciente estava na vigência de uma infecção. Então só o PSA não adianta, eu preciso examinar esse paciente para ver como que está o aspecto dessa próstata. Ricardo, você como radiologista, no caso foi solicitado um exame de ultrassom. O ultrassom ele te daria uma noção completa dessa próstata, então ou ele seria mais direcionado para depois para o urologista fazer uma punção guiada por ultrassom? Então fala um pouco aí Bom, o exame de ultrassom por si só, sem ser o transretal com biópsia, ultrassom esse que o pessoal faz normalmente na barriga, para ver a próstata, eles têm a intenção básica de avaliar o tamanho da próstata, se essa próstata está realmente grande, né? Se essa próstata já pode estar causando repercussão no sistema urinário. Lembra quando eu falei que a uretra passa dentro da próstata? Então um paciente que tem dificuldade para urinar, ele já pode mostrar comprometimento da bexiga. Eventualmente ele não está conseguindo esvaziar bem essa bexiga. Se isso acontece, ele tem um comprometimento dos rins futuramente. Então a gente consegue avaliar isso como um todo, tá? Mas de uma forma geral, para avaliar o câncer da próstata, o ultrassom, por incrível que pareça, o ultrassom simples da próstata, ele não tem essa função garantida, tá? A gente não consegue ver de fato a doença cancerígena da próstata por um ultrassom simples da próstata.
ele serve como um primeiro passo, eventualmente, no paciente que tem um PSA pouco aumentado e que, ao toque, o médico urologista entendeu que essa próstata não tem nenhum sinal que sugira uma neoplasia. Então, de repente, pode ser um exame para começar a se estudar esse paciente. Tá? Mas para ver doença de próstata, neoplasia, ultrassom simples, não, ele não serve. E queria que você abordasse um pouco, então, foi a decisão que nós tomamos há um tempo atrás de ter um centro que a gente conseguisse dar Perfeito. Diagnósticos totalmente diferenciados, né? Então, a ressonância que foi, ela veio para a Uniscan com o intuito de ser uma referência de próstata no estado, né? Então, o que a gente é capaz de ver? Queria que você falasse um pouco o que nós podemos ter de informações novas com a ressonância e um pouco do que esperar do futuro, né? Que a gente sabe que a medicina, a gente está vendo a ansiedade da população mundial aí na questão das vacinas, né? Está virando uma questão política e todo mundo esperava que essa vacina ia vir agora em novembro, dezembro, tem gente falando para o final de 2021, outros falando para o início de 2021, então a medicina às vezes demora a se consolidar, porque está mexendo com vidas, né? Então não adianta querer adiantar os processos. Então eu queria que você abordasse um pouco aí. Vamos lá. O que é ressonância, o que ela vai te mostrar, o que ela te dá de informação a mais. A ressonância magnética, ela é um método de imagem, né? É um método de imagem um pouco complexo, onde ela estuda preferencialmente os tecidos do corpo que tem uma composição de água relativamente abundante, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Por exemplo, ela não serve tanto para ver uma pneumonia. Quem vai mostrar isso vai ser um raio-x, vai ser uma tomografia. Pensando dessa forma, já faz algum tempo que vem se tentando e conseguindo estudar a próstata de uma forma um pouco mais eficaz. Tá? Muitas vezes a doença da próstata ela pode começar por uma lesão muito pequena na próstata, mesmo assim trazendo consequências devastadoras às vezes, né? Às vezes tumores pequenos eles podem ser tumores que se disseminam muito pelo corpo, né? Então a gente pode pegar uma doença avançada sendo uma lesão pequena. Qual é o papel importante hoje em dia da ressonância multiparamétrica da próstata, que a gente chama? Ela tem uma sensibilidade muito boa para detectar lesões na próstata que outros métodos eles não conseguem, né? Um paciente que vem com um PSA e um toque alterado e que o médico entende que possa haver um tumor, esse paciente ele é encaminhado invariavelmente para o ultrassom com biópsia. Porque todo tumor ele precisa de uma lâmina, ele precisa de uma confirmação, de fato tem tumor, a gente vai tratar, seja com cirurgia, seja com quimioterapia. Então ele precisa ter essa comprovação. Mas o que muitas vezes acontece? A gente acaba caindo em duas situações. Muitas vezes o paciente com tumor, o ultrassom, ele não consegue alcançar o tumor. Então, o médico ele faz as biópsias e essas biópsias elas vêm negativas. Como é que você faz? Você precisa tratar o paciente, né? Qual é o grau desse tumor que você não conseguiu uma espécime dele para poder estudar? Então, o tiro a gente diz que não foi certeiro. Nesse caso, a atuação da ressonância magnética ela é muito boa, porque ela pode mostrar para você de fato que existe um tumor e aonde esse tumor ele está localizado. Quando a gente oferece essa informação para o médico que vai realizar a biópsia, para ele fica muito mais confortável ele saber em qual região da próstata ele tem que tentar tirar um fragmento para poder comprovar que tem o tumor. Então, alguns pacientes que antes estava claro que ele tinha uma grande chance de ter um câncer de próstata, mas não se conseguia comprovação. A ressonância magnética ela veio para ajudar muito nesse ponto. Isso é muito interessante. Isso evita que pacientes com biópsias negativas tenham que fazer rebiópsias e rebiópsias para poder tentar achar esse tumor, né? Um outro fato também é que pacientes com PSA alto, né, eventualmente com a biópsia positiva,
mas com uma característica de tumor não tão agressivo, a ressonância magnética ela serve para se fazer uma vigilância ativa, que a gente chama. Um paciente com uma faixa etária um pouco mais avançada, sem doença sistêmica, que muitas vezes o tumor foi até um achado, porque ele tem um PSA alto e realmente se comprovou pela biópsia que tem esse tumor, mas numa fase onde ele não é muito agressivo, a ressonância serve para a gente ficar mapeando esse paciente de uma forma não agressiva. Isso também é muito interessante. Tá? Ótimo. Guilherme, e aí nós temos um time focado na questão da biópsia. Então, esse paciente vocês conseguiram delimitar onde mais ou menos está, porque no caso a ressonância ela te cria um mapa, né? Então, e aí vocês vão fazer a biópsia guiada com ultrassom, já sabendo mais ou menos a área e como é que envolve? Quem é o time que está envolvido hoje para fazer um procedimento? Porque a biópsia, você vai com uma agulha para fazer isso. É um procedimento que precisa do anestesista, é uma equipe multidisciplinar que faz, ou é um procedimento num consultório mesmo que se faz de uma forma rotineira? Como é que é isso? Não, apesar de ser feito, já é um procedimento comumente realizado, não precisa de um grande centro para fazer isso, mas você com profissionais especializados, você consegue montar uma equipe multidisciplinar, né? Uma equipe de vários especialistas que conseguem fazer esse procedimento. Então, o urologista, com o auxílio do radiologista, consegue mapear essa doença e ter uma noção de onde buscar o diagnóstico dessa doença, onde fazer a punção para realizar essa biópsia. Então, esse paciente é trazido para um centro especializado e, com o auxílio da ultrassonografia, a gente consegue guiar essa biópsia, e esse procedimento ele é feito sob sedação, com o acompanhamento de um anestesista. Esse paciente está monitorado num local onde tenha suporte para fazer o cuidado desse paciente, para ele ficar confortável. Isso tem que ser uma ferramenta de auxílio, não pode ser um trauma, não pode ser algo negativo. Então a gente precisa buscar esse diagnóstico, a gente se cerca de bons profissionais, radiologista, o anestesista, o urologista, para poder fazer a captação desse tecido e confirmar o diagnóstico do câncer de próstata. Outra coisa interessante também, João, é que muitas vezes o paciente que vai se submeter eventualmente a uma cirurgia, ele fica com receio porque uma das complicações esperadas até pode ser a disfunção erétil, né, Guilherme? Se for uma cirurgia muito agressiva. Então, hoje em dia a gente está conseguindo mapear essa doença de tal forma que a gente consegue, às vezes, localizar ela, preservando algumas estruturas ao redor da próstata que poderiam fazer com que isso, eventualmente, pudesse acontecer. Então fica uma cirurgia um pouco mais segura, menos invasiva e com menos consequências também. Então todo estudo anatômico da próstata e do que envolve a próstata, pela ressonância magnética, a gente está cada vez tendo uma segurança maior para poder oferecer esse tipo de informação. Ótimo. Então, estamos terminando o segundo bloco, voltamos para o terceiro e último bloco e vamos abordar a fase de tratamento desse tumor aí, que é um tumor que ele pode tomar duas direções se o paciente optar por fazer uma busca ativa, deles fazer uma prevenção ativa, ou aquele que deixa a vida me levar e só vai procurar quando acontece alguma coisa. Então, até daqui a pouco. Voltamos aqui para o terceiro bloco, então abordando agora a fase de tratamento, né? Doutor Ricardo, esse paciente, ele foi investigado junto com o urologista, então ele foi diagnosticado com metástase da próstata.
qual seria mais ou menos as características e aí jogando a bola para ele definir os caminhos que tomariam, né? Bom, João, fazendo a cirurgia, né, antes ou depois da cirurgia, na verdade, a gente tem que estadiar esse paciente. Estadiar é justamente isso, ver se houve metástase ou se essa doença se espalhou um pouco, né? A ressonância magnética, ela é útil para isso. Às vezes, no próprio contexto da multiparamétrica, a gente já consegue estadiar, né? Se isso não for feito inicialmente, o estudo pela tomografia, ele é bastante útil, tanto com estadiamento, né? Um estudo regional da pelve, que a doença pode se disseminar pela localidade, ou ela pode se disseminar à distância, aí a gente faria uma tomografia de tórax, uma tomografia de abdômen, tá? O que é muito comum também e que sempre tem uma sensibilidade muito boa, assim, a chance de mostrar uma doença é alta, às vezes confunde um pouco qual é a doença, mas a cintilografia óssea eu acho que é muito usada, né, Guilherme? Também. Isso aí. Guilherme, então, aquele paciente que chegou para fazer a prevenção, você descobriu o tumor, fez os exames, achou o tumor localizado na próstata. Então, eu queria que você falasse um pouco isso aí, quais seriam as diferenças daquele que deixou e aquele que foi procurar assistir alguma coisa? Bom, eu sempre falo para os meus pacientes que quando o paciente chega cedo, ele tem opções de tratamento. Quando ele chega tarde, ele não tem muita alternativa. Então, o paciente que buscou o urologista, fez o diagnóstico precoce, a gente pode propor a ele a cirurgia da próstata, fazer a retirada dessa glândula e com isso retirar todo o tumor para ganhar na cirurgia um caráter curativo. Então, realizada a cirurgia com sucesso, retirado todo o tumor, o paciente tem a chance de cura. Alternativas à cirurgia temos a radioterapia localizada, temos a braquiterapia, variações da radioterapia, temos outras técnicas de queimar o tecido para poder destruir aquela célula maligna. Então, é o caso do paciente que chega cedo, que tem uma doença localizada. Agora, o paciente que acha que nunca vai acontecer aquilo com ele, o paciente que acha que a saúde dele está muito boa, eu sou muito homem para ir no médico, isso é coisa de mulherzinha. Esse paciente que deixa de ir ao médico, quando ele vai na fase avançada, já não temos uma doença localizada, temos uma doença avançada. Então a gente faz uso da radioterapia para tentar diminuir essa doença, faz uso de medicações para fazer o bloqueio dessa doença, mas infelizmente, sem um caráter curativo. Esse não tira a próstata, né? Esse não tira a próstata, porque a doença já não está mais ali, ela está avançada, já espalhou para a pelve e para outros órgãos, né? Ossos, cérebro, outros órgãos sólidos. Ótimo. Eu acho que é um tema amplo. Esse mês a gente vai estar discutindo isso aqui de uma forma bem ampla, com outros programas abordando esse mês do Novembro Azul. Gostaria de agradecer muito aqui a presença do Dr. Guilherme Leodoro, urologista, cirurgião. Eu acho que ele deu uma nova direção à nossa região aqui. É um especialista aí que, junto com o Dr. Guilherme Campelo, eles estão criando uma referência de cirurgias minimamente invasivas, né, para o tratamento da próstata. E agradecer ao Dr. Ricardo Volpato, que é um especialista nisso aí hoje, a referência nessas patologias para dar o diagnóstico, auxiliando os especialistas urologistas no diagnóstico de uma doença tão complexa e tão frequente, né? Então, agradecendo a todos aí. Obrigado, João. Obrigado. Então, obrigado. Lembrando que esse programa ele vai ao ar no dia de amanhã às 6 da manhã e no domingo na parte da tarde. E obrigado a todos. Até a próxima.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan.